Aí diz: é possível se motivar quando há conflitos, crises, adversidades? Como nós vimos aqui, é possível. É possível por quê? Porque Deus entra na história e muda. As crises vêm, elas vêm lá de fora, só que ela começa a nos alcançar. Quando ela me alcança, de forma muito natural e sutil, eu a trago para a minha casa. E alcança quem? Aquele que está ao meu lado, meu esposo. E alcança mais a quem? Aos nossos filhos. Vai crescendo. E se não soubermos lidar com isso, se não soubermos rejeitar ou administrar, nós afetamos todos à nossa volta com o que nós somos. Então, na parte da manhã, quando eu me levanto mal-humorada, reclamando, olhando em volta e não vendo nada de bom, sabe aquele dia que a gente levanta assim, aquele monte de brinquedos espalhado pela casa, você reclama, olha para o marido, meu Deus, o que é isso? Mais um dia. Quando vai acabar esse sofrimento, essa dor? Ele olha para você e de igual modo pensa: o que eu fiz da minha vida? E aí continua a vida. Esse homem vai trabalhar, mas ele não tem vontade de voltar. Ele quer ficar o quanto antes lá, porque voltar é para mesmice, é para dor, é para aflição, é para uma crise que não acaba nunca. Só que se essa mulher tem um comportamento diferente, se a motivação dela é diferente, ela se levanta pela manhã, olha a sua volta, é tudo igual. Os filhos são os mesmos, o marido é o mesmo, só que a mente dela está diferente nessa manhã. E ela olha para todo aquele caos, mas ela pensa: Deus é na minha vida. Ela pensa: eu posso vencer. E ela olha para aqueles filhos, para aqueles brinquedos e pensa: eu posso ajudá-los. Olha para aquele marido e faz uma oração por sua vida: Deus abençoa ele, é mais um dia de bênção nas nossas vidas. E dá um sorriso a ele. O que ela recebe de volta, igreja? Um sorriso. Esse marido vai trabalhar, só que ele quer voltar o quanto antes para ficar em casa, porque o lar é onde se acolhe. E a mulher motivada, a mulher sábia, ela faz isso, ela acolhe, ela aproxima. Então esse marido volta e quer ficar com essa mulher. Por que é que tantos vão embora? Por que é que tantas mulheres têm essa solidão? As marcas que vão ficando. Somos nós mesmos muitas vezes. E nós culpamos a quem? É o diabo, não é isso? O inimigo é furioso. Nós somos responsáveis por boa parte. Nós plantamos. E aí a lei da semeadura é infalível. Nós colhemos. Responda a você mesmo o que é que você tem colhido. Alguns pais chegam até mim, especialmente pais de adolescente, e dizem assim: eu não sei a quem puxou este menino ou esta menina. E eu fico pensando: a mim não foi, né? Percebe? Percebe o que nós fazemos? E Deus me diz: eu vou mudar comportamentos, eu vou mudar atitudes, homens e mulheres, dentro destes 3 dias. Porque não basta ouvir, tem que guardar no coração e começar diferente. Não é simples congresso, mas é uma atitude diferente. Vamos ler o texto que diz assim: e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho. Então aqui nós temos o que? Mulheres do deserto, mulheres de um contexto onde tudo estava difícil. Pode passar o próximo, vamos compreender esse contexto. Olha aí, o contexto era o seguinte: prosperidade no Egito. Então o povo estava vivendo em prosperidade. Aí vem o que? Vem o novo faraó. E o Egito entra em quê? Em escravidão. A escravidão lança o que? O povo na necessidade de ser liberto. Deus levanta um libertador, Deus levanta Moisés. E aí Moisés, junto com esse povo, vai para o deserto para ser liberto do povo do Egito, para ser liberto das dificuldades em que o povo de Israel passava. E aí começa toda uma história que nós já conhecemos. O povo no deserto tem altos e baixos. A nossa vida é assim, não é? São altos e baixos. E aí o povo, numa dessas atitudes dele, de baixos, fez o
começou a adorar ao outro Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro. E aí começou a idolatria. E Deus diz a Moisés: construa o tabernáculo, porque através disso aí haverá o quê? Uma reaproximação, porque Deus havia se afastado do povo. O povo havia se afastado de Deus. E Deus queria essa reaproximação. Deus não te deixa, Deus não me deixa na nossa dificuldade. O povo estava passando por uma dificuldade, mas Deus era com eles. Tantas vezes o povo se afastava, virava, só que Deus socorria novamente. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Nós nos afastamos, nos esquecemos que o Deus que tudo pode muda a situação, mesmo a mais difícil. E Deus volta-se para esse povo e começa novamente a comunhão. Quando eles se voltam a Deus, Deus socorre este povo. Então nós, entendendo esse contexto, nós vamos compreender como viviam essas mulheres, porque é aí que eu quero chegar. Como viviam essas mulheres do contexto de Êxodo, as mulheres que as irmãs aqui escolheram como texto. Como é que viviam essas mulheres? Como era o cotidiano? Não era fácil. Elas estavam no deserto. Elas estavam a passar por uma dificuldade. Pode passar, por gentileza. E o que é isso? O deserto. Deserto aparece durante crises. Essas mulheres apareceram durante essa crise. Ninguém dava nada por ela. Elas não tinham nome. Muitas aqui ninguém dá nada. Não tem nome. Só que Deus escolhe. Não importa o cargo, não importa o dinheiro, não importa quem as pessoas pensam que somos, importa quem Deus sabe que somos. Porque as pessoas conhecem o quê? A aparência. Não se olha e conhece a minha aparência, eu olho e conheço a aparência de cada um, mas Deus conhece o interior. E ali Ele sonda, ali Ele se agrada. E Ele escolheu mulheres nessa noite. E Ele manda te dizer: eu me agrado de ti. Por isso eu permiti que você aqui estivesse. E nesse período de deserto, essas mulheres começam a aparecer. Havia uma necessidade. E Deus levanta mulheres para suprir essa necessidade. Eles precisavam construir o tabernáculo. E essas mulheres fizeram o quê? Todo o tecido para a construção desse tabernáculo. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma necessidade nessa igreja. Tudo estava ainda desarrumado e precisava ser arrumado. Passaram uns minutinhos, chegou uma mulher: manda mais, o que ele tem para fazer? E aí foi, a cada segundo, a cada minuto, a cada meia hora chegava mais um. E rapidinho ficou tudo lindo. Em momentos de necessidade, Deus levanta mulheres dispostas, mulheres motivadas, porque as desmotivadas não aparecem. Se você está aqui, você é motivada. Glorifica a Deus e agradeça a Ele por ter te motivado. Porque uma mulher motivada, ela faz a diferença por onde ela passar. Essa mulher, elas não tinham habilidades. Então as que chegavam aqui de igual modo, elas não sabiam fazer aquela bola. Mas juntas, elas começaram. Foi junto que elas começaram a afiar e a construir e a preparar. E o templo foi levantado, o tabernáculo foi construído com a ajuda de mulheres que não tinham nenhuma habilidade, mas elas foram potencializadas pelo quê? Pela boa vontade. O comportamento fez a diferença. Elas se levantaram. Eu não sei, mas eu posso aprender. Nós não sabemos, mas juntas vamos fazer. E aquelas mulheres construíram o tabernáculo. E neste período dela, elas fizeram toda a diferença aonde elas estavam. Você tem feito a diferença dentro da tua casa? Como mulher? Tem feito a diferença como mãe? Como esposa? Como amiga? Como obreira na casa de Deus? Está motivada a retirar aquilo que não é bom e que não agrada a Deus e a trocar, a começar tudo de novo, a deixar para trás tantas amarguras, tantas histórias. Uma mulher motivada, ela se entusiasma em poder contribuir. E essas mulheres estavam motivadas, elas estavam entusiasmadas. E olha o que acontece: elas puderam
e viram a bênção de Deus. E aí elas puderam ter uma reaproximação de Deus com eles e deles com Deus. Então, é possível adorar a Deus no meio do deserto? É possível cultuar a Deus em meio às dificuldades? É possível construir uma terra que não é definitiva? A resposta dessas mulheres é sim, porque Deus conhece a tua possibilidade e Ele conhece a minha, e a cada uma Ele vai pedir algo. Aquilo que eu não posso fazer, Ele vai pedir para outra, porque Ele sabe qual é a capacidade dela. E todas juntas, movidas pelo amor, fez a diferença. Qual a diferença que nós temos feito neste século? Qual a diferença que nós temos feito para as pessoas que estão à nossa volta? Quantos precisam de você? Quantos precisam de um abraço? Às vezes um olhar fala tudo. Eu não sei se a câmera Esteja aqui, quando você dá motivada pausa no teu nela, coração quando volta nessa tudo de noite. novo, ela guarda o vídeo. Pode passar, por gentileza. Esteja motivada a entender todo o processo que Deus tem. Este contexto foi o contexto das mulheres de Êxodo. Dificuldade, deserto, mas motivação. Eu não sei o teu deserto, eu não sei qual a tua dificuldade, só que Deus quer te levantar e te motivar nessa noite. Ser mulher não é fácil. Eu louvo a Deus por essa igreja fazer este encontro, porque quantas coisas nós guardamos, Deus quer limpar. Mulher é como se tivesse gavetinhas, e a gente abre, coloca coisinhas dentro, e aí fechamos e fechamos. Abra hoje, vira de ponta cabeça, faz a chacoalha assim, ó, joga tudo pra fora, começa de novo. Não tem por que guardarmos. Só que tudo isso tem um motivo, tem uma história. É a história de dificuldade da mulher. Nós entramos agora, vamos sair desse contexto de Êxodo e vamos entrar num outro contexto, no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos ver como é difícil. Então a vida dessas mulheres não era fácil. Não podiam ter propriedades, não podiam ter escrituras, ler as escrituras, não era contada, ela não era ninguém. Sabe aquela que não existe?